Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, começando mais um Pode Contar? Pode! Com as minhas amigas saudáveis. As amigas, eu já dou uma dica. Mentalmente saudáveis? Mentalmente saudáveis. Fisicamente, minhas amigas de trabalho, mentalmente saudáveis. Kátia Veloso. Olá. Tá assim, né? Regina Raim. E Kelly Rodrigues. Oiê. Gente, nosso tema de hoje é saúde mental no ambiente de trabalho. Olha, nosso ambiente de trabalho. A gente tá aqui assim, ó. Olha, gente, vim trazer exemplos de ações, né? E como as terapias, principalmente as integrativas, podem contribuir e ser aplicadas para melhorar o ambiente de trabalho. Regina Raim. Então, antes de mais nada, eu quero dar parabéns para nossa querida Kelly, porque ontem foi o dia do psicólogo. Para Kelly e para todos os psicólogos, Isso. Parabéns, porque é uma profissão muito bonita, né? Obrigada. Necessária. Necessária demais. Então, né, esse negócio da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Tem empresas que acham, a gente até comentou aqui uma vez, né, que colocar um cafezinho ali para o funcionário, Estou cuidando. né, uma bolachinha, eu estou cuidando do meu funcionário, né? E não é isso. Não mesmo. E assim, tem tantas maneiras da gente oferecer um cuidado ao colaborador, ao funcionário, que não sai nem tão caro para as empresas, né? Porque tem tantas atividades que você pode fazer de forma coletiva. E as terapias, as práticas integrativas, entram muito nisso, né? Porque, vou falar da minha parte, né? Vender o meu peixe, aí cada uma vende o seu. Arte-terapia. Arte-terapia é uma prática que, normalmente, a gente procura ali trabalhar com 6, 8 pessoas, mas, assim, dá para a gente adaptar assim, práticas, vivências de arte-terapia para grupos maiores. As mandalas terapêuticas, Sim. a gente consegue trabalhar com grupos muito grandes. Se a gente pensar numa cromoterapia, porque a cromoterapia não é só a aplicação da cor ali na luz, né? A gente pode fazer visualização, ensinar a pessoa a trabalhar com a visualização criativa. E isso dá para você fazer para um auditório repleto de pessoas. E né? combinando, né, com musicoterapia. Combinando com musicoterapia, com uma aromaterapia Aromaterapia. ambiente, né? Então, tem tanta coisa aí, assim, das práticas integrativas, das terapias integrativas, que uma empresa pode pensar em oferecer para os seus funcionários, né? Mas eu acho que, além disso, a empresa principalmente está aberta para ouvir, ter esse diálogo, porque assim, não adianta falar, eu estou oferecendo tal coisa, então tô fazendo tá a minha tudo parte. bem, eu já fiz a minha parte, só que os funcionários estão lá adoecendo, né? Estão trazendo alguma queixa do porquê que eles estão adoecendo, mas a empresa não tem um diálogo e não quer ouvir, né? Então, eu acredito que até para a empresa escolher como que ela vai proporcionar algo que melhore a saúde mental do funcionário, primeira coisa, ela tem que estar aberta a ouvir esse os funcionário. funcionários, né? Tem um canal aí de comunicação, né? De ouvir um representante desses funcionários para entender o que será que está adoecendo os meus funcionários e como que eu posso trabalhar nisso, né? Como que eu posso oferecer algo que melhore essa situação. E a gente vê que tem empresas que fazem muito, né? Sim. Que estão muito interessadas, Bem mas antenadas. infelizmente a gente vê também empresas Que tem muito a aprender. que tem muito a aprender. Empresas assim que trabalham na área de saúde mental e às vezes não tem essa, né, não tem esse feeling, esse cuidado de ouvir o funcionário, e os próprios funcionários estão adoecendo por saúde mental e a empresa é da área e não, né? Então eu acho que assim, complicado. Temos muito que evoluir ainda, muito que aprender, mas com certeza as terapias integrativas são uma excelente ferramenta para as empresas, né? Eu vejo também empresa que coloca um psicólogo, né, à disposição dos funcionários. Então, se o funcionário reclama, mas tem lá um psicólogo, é só você ir lá falar com o psicólogo. Será que é tão simples assim, né? Acho que estamos, assim, dando um passo, né, aí com essa... Caminhando. Aí não é lei, como é que fala essa... A norma? Essa norma, né? Norma. A norma. Então, assim, estamos caminhando, mas temos um longo percurso, não é?
Então, penso mais ou menos por aí. Não sei o que vocês acham. O que você acha, Kátia? Olha, Rê, algumas experiências que a gente tem, né, quando trabalha, muitas vezes eu vou atender empresas mais pontuais, né? Não sou uma psicóloga para ficar lá à disposição, mas existem algumas empresas que a gente trabalha que ela oferece, né, algum tipo de terapia integrativa. Então, às vezes eu vou fazer massagem, aurículo, reflexologia, né? Contribui sim, né, para desestressar um pouco, acalmar, baixar a bola, que às vezes aquele funcionário tá ali naquele looping fazendo um monte de coisa. Então, ele, né, algumas empresas têm esse serviço, esse cuidado, mas ainda assim eu vejo que tem assim uma carência, porque muitas vezes é até interessante o funcionário que tem mais questões, porque a gente sabe, mesmo não sendo da empresa, porque é aquele que tem mais atestado, é o que falta, ou que tá doente. Então, aí fulano não veio porque tá doente, fulano não sei porque tá com atestado, porque tem alguma questão mental aí associada, ele não vai, né? É aquele que não vai. Aquele que mais precisa é aquele que não acessa. E eu não sei se falta um pouco de informação, né? Eu sempre fui muito... Dentro da empresa, né? Para o funcionário. Às vezes divulgação, uma palestra, não é só o psicólogo tá lá não é disponível, isso. mas de repente uma palestra para explicar... O que ele, né? Esporadicamente, o que ele tem acesso, quais são os benefícios, porque eu acredito que Ou isso por que uma massagem pode ajudar, né, aquela pessoa a desestressar, relaxar. E eu também, recentemente eu fui num evento de uma empresa em São Paulo, que foi só uma vez, né, porque tem umas que tem contrato, mas essa que eu vou contar foi uma experiência. E aí as moças estavam lá, eu não me lembro qual era o evento, né? Qual era o tema do evento, mas as moças que estavam participando, que eram as responsáveis, né? Quando começou a chegar os convidados, as convidadas ali, que elas estavam aquele estresse, aquela, né? Mentalmente sobrecarregadas, elas começaram a brigar com a outra. E aí uma entrou lá chorando porque queria ser atendida pela gente. E aí eu achei bem interessante, assim, né? Porque às vezes, olha como a gente é legal. Fez um evento lá para as funcionárias tal. Só que aquelas que estavam ali na linha de frente, estavam ali se pegando, eram as que mais precisavam. chorando, uma falando coisa sem sentido para a outra. E aí aquilo que estava sendo oferecido, será que estava valendo a pena mesmo? Será que estava fazendo sentido? Será que estava realmente colaborando para a saúde mental desses funcionários? Ou para fazer um evento você vai chorar, você vai, sei lá, você vai ficar tão estressado. Era por causa, né? Era por causa do evento. Então aí a gente conversou bastante com ela, aí ela não queria mais ficar lá porque ela tinha muita coisa para fazer, então afinal ela não podia ficar ali recebendo ali aquela acolhida, né? Porque ela tinha mais o que fazer, né? Aí eu falei, mas gente, mas não é pro bem-estar, né? Que não era para ser uma coisa boa. Mental, mas é o geral, né? Uma saúde integral, não é para ter o bem-estar. E elas lá chorando, então isso me marcou. Então eu falei, será, né? É legal, existem empresas que têm aí já os seus programas, mas o quanto que a gente está tendo esse olhar mesmo para a real necessidade daquele funcionário, daquela pessoa. E é claro que tem funções que demandam, exigem mais mentalmente da pessoa, mas aí que o cuidado tem que ser redobrado. E aí entra né? naquilo que eu falei, né? Se a empresa não tem uma abertura para ouvir o funcionário, como que ela vai saber? Porque às vezes ela prepara um mega evento com um monte de coisa legal, mas às vezes o que os funcionários precisavam era algo até muito mais simples, né? Mais acolhedor, isso, né? Mas precisa ter um pouco mais de informação também pra gente não ficar equivocado também, aí, né? E não achar que só o cafezinho o que ou precisa. Que fazer um mega evento oferecendo 1001 terapias também vai ser bom. Às vezes não, às vezes o que o funcionário precisa é algo mais simples. Menos é mais. E já chegou muita gente lá, né, no Bem Viver, falando, né, eu tô à beira de um colapso, né, Kelly, por conta das questões de trabalho, e por mais que a gente tente auxiliar, a gente auxilia, mas a pessoa sabe que vai continuar, porque ela não tem abertura no trabalho. Então, e ela precisa continuar ali na jornada dela, na experiência dela. Sim, porque então, isso é uma coisa tem pra boletos para pensar. pagar, né? Então, eles não param. Exatamente. E aí, Kelly, o que mais que você pode dizer para nós sobre isso? Bom, pegando o que você, né, a Regina falou, você falou dessa importância das terapias, né? É muito importante isso, mas acho que pegando, né, o que vocês estavam falando também, do ouvir o funcionário, né? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu
na empresa de uma amiga minha que trabalhou há tempo atrás. É de uma amiga minha. Tem amigo meu, Tá. é um amigo meu. Que Aquela sua aconteceu. Coleguinha. de tempos atrás. Tá. Exatamente. Porque assim, então tenha um funcionário lá exemplar. Sabe aquele funcionário que já tinha ganhado funcionário do ano? E, de repente, ele começou a chegar atrasado, às vezes saía mais cedo, muitas vezes pegava... Sabe quando a pessoa está Caindo. pescando, Aham. né? Então, tinha, né, o supervisor que era... não, manda embora, manda embora. O supervisor mais próximo falou, não, peraí, tem alguma Alguma coisa coisa, ele não era assim acontecendo. antes, Ele né? nunca foi assim. E não era, assim, coisa de funcionário que fazia pouco tempo, muito tempo de empresa. E aí que é importante, o ouvir o funcionário. Chegaram e foram perguntar para ele, mas o que você tá acontecendo, atrasado, não sei o quê. Ele desabou a chorar. Por quê? Ele falou assim, olha, tenho até vergonha de falar isso, mas o meu filho se envolveu em drogas e eu passo a noite, todos os Puxa dias, vida, à meu. noite, indo de boca em boca, de procurando fumo, o filho atrás. procurando o meu filho. Ou seja, ele estava Ele não estava esgotado totalmente. fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Não tem né? clareza. É. Nenhum, porque ele falou assim, eu passo a noite todos os dias, são raros a noite que o meu filho está em casa. Então, aí vem, além das terapias, Sim. o ouvir o Ouvir, funcionário. até Prestar pra atenção, né? Prestar O que você pode indicar para ele, Exato. né? E aí, entraram as terapias também, mas para o filho dele. Sim. Olha aí que Olha aí que bacana, Então, né? Não, hein? a empresa estar olhando isso, o Porque você vê, todo do porque seu ele funcionário. é um bom funcionário, né? Ele não deixou de ser. Ele Não. está em um momento não Exato. tão positivo, mas E ele é um bom. Porque ele ainda está bem- com um problema E- pessoal, aí ainda bem familiar. que qualquer alguém- ser humano. Como Pode qualquer ser acontecer. humano, né? E ainda bem que teve alguém com essa sensibilidade De perguntar. de perguntar e ver, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Sim. Então, assim, a terapia, ele também, a família toda, na verdade, precisou estar passando Lógico, por porque uma é um problema que ajuda, envolve a família toda, né? família toda. Então, até naquela época, não se falava de reiki, né? Vamos dizer assim. Mas seria algo que o reiki, a cromo, estaria ajudando também. Ajudando, não ia Fitoterapia, resolver o não. problema, mas é isso, é Exato. complementar e É um ajudar. combo, é um combo. A centralizá-lo para ele poder ajudar o filho dele. Para poder. Isso. Então, tudo isso melhora o ambiente de trabalho. Com certeza. Funcionário bem assessorado, ele vai influenciar vários. E se sentindo acolhido também, outros Mais funcionários ainda. vão se sentir assim à vontade para numa ocasião de estar com problema também Usar passar esse mesmo, esse mesmo. explicar mesmo para a canal. empresa, né, o Ter o porquê mesmo que ele canal está que caindo em acontecendo, rendimento, porque isso. né? E às vezes o que acontece? É um exemplo. Dentro das empresas, às vezes o funcionário não está bem, que nós até, quem não assistiu os programas anteriores, na verdade nós falamos da adolescência, bullying, da adolescência. Mês de julho, gente, foi o mês inteiro falando sobre família. Família. Abordamos vários aspectos. Então, você que está aí, não nos segue ainda, segue o nosso canal, ativa lá o sininho e, no sininho tem o todos, o personalizado, clica no todos, porque se você colocar o sininho no personalizado, você não vai receber todas as nossas notificações. Ativa, sim, o todos, curte, compartilha. Então, assim, para quem perdeu o mês de julho, né? Vale a pena voltar, Vale né? a pena porque nós fizemos o tema família em cima de uma pesquisa que fizemos e o que foi mais votado, família. Estamos vendo outros temas também que apareceram bastante na pesquisa. E antes que a gente faça outra pesquisa, também vocês podem já mandar sugestões sobre os Isso. temas que vocês gostariam, que a gente vai Vamos encaixando, né? encaixando. E esse exemplo que você trouxe, né? O quanto a saúde mental dele foi afetada e Total. isso interferiu no ambiente de trabalho. Então, cuidar da casa é fundamental. Faz Sim. parte, é um combo, né, Kelly? É o combo, cuidar da casa para Da né, família, do lar. O restante, né, E o fluir. quanto, às vezes, como ele estava, influenciava no trabalho dele e no dos colegas, Sim, né? Porque no se ele não geral. estava conseguindo render, então, No geral. assim, se a empresa tem essa abertura de ouvir, né?
ótimo. Não é só para Diferença, aquele faz funcionário que ela Não, está. ela Ela não está ajudando aquele, ela está ajudando ajudando a a equipe. a todos. E aí também as terapias podem ajudar também nas dificuldades que um funcionário pode ter dentro da empresa, seja através de bullying, dependendo até uma depressão, né, uma sobrecarga de serviços. Burnout, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, não, é que eu sou multitarefa, eu gosto de fazer muita coisa. Aí chega assim, você tá em casa 10 horas da noite, nossa, será que fizeram tal coisa? Opa, peraí, em casa, 10 horas vezes a da própria noite, pessoa não percebe, né? lembrando de alguma coisa do serviço, como tá a tua saúde mental? Né? Que saúde mental. Que são- Que saúde é mental? isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E sabe um ponto também que eu acho que é muito difícil? A pessoa, quando ela já tem uma certa idade e vai voltar para o mercado de trabalho. Que ela está afastada por um tempo, seja porque, né, Isso. ficou um tempo sem trabalhar. É se uma nova aposentou, adaptação, né? Uma nova também. adaptação. Então, como é que fica isso? Isso, às vezes, também precisa de uma ajuda e também da compreensão do pessoal que está trabalhando lá. Aliás, pegando esse gancho, já vou chamar a nossa dica da semana. Oba! E aí, Chama nós aí a vamos estar explicando para vocês melhores. Olha aí. Bom, aqui, esse filme É divertido. é maravilhoso. Não, primeiro, os dois aí, São né? fantásticos. Tanto o Robert De Niro como a Anne Anne, são, assim, excelentes. E aí, por que um senhor estagiário? E vem justamente o que eu falei. Ele, uma pessoa, né, fora dos padrões da empresa, já com mais idade. Então, assim, é muito interessante. Quem não assistiu, é um Vale a filme... pena assistir. É um filme que já está há um tempo aí, mas Sim. vale muito a pena E assistir. ele vai ser estagiário. Ele vai ser... E tudo bem, não é porque eu tenho essa idade e Por tudo que o bem. estagiário tem que ser sempre um novinho Um que acabou de se novinho, formar ali, isso. né? E o que é mais interessante, as atitudes que ele começa a ter na empresa, Ajuda, né? ajudando a todos. Na saúde mental dos Dos outros. Os outros, Experiência, exato, né? A a voz da experiência. experiência. É divertidíssimo. Então, é muito divertido e vai aí também a nossa reflexão para estar pensando. Porque né? também tem isso, né? A gente fala da empresa proporcionar saúde mental para os funcionários, mas entre os funcionários coletividade. também, a Precisa. coletividade. Né? A gente pode influenciar pro positivo e pro negativo vai na negativo. saúde mental Vai dos influenciar. colegas, né? Um Exato. influencia Então, no e outro. aqui é muito legal a influência dele nos outros e como vai. Então, assim, quem não assistiu ainda, a nossa dica da semana é essa. Vale a pena. E vale a pena, excelente. E, além de tudo, ajuda a nossa saúde mental também. Porque a é gente divertido. ri, se diverte. diverte. E isso também ajuda a saúde mental de É quem maravilhoso, está né? assistindo. É verdade. É muito... E você, Kátia, o que você pode falar para nós sobre isso? Olha, essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, a Regina estava comentando, né? Deu o exemplo lá da empresa que trabalha com saúde mental e não cuida da saúde mental dos seus funcionários, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também em algumas empresas e uma delas era voltada para a área da saúde. E nós fomos fazer uma ação que era a aplicação, o uso da aromaterapia através do toque aromático. Então, você pega a aromaterapia, pode ser num óleo carreador, num creme carreador, e você faz a massagem nas mãos. É muito interessante porque, assim, algumas pessoas, elas não gostam muito dessa questão do toque, Isso, ou ter que sim. se despir, ou mesmo quando você faz a reflexologia, não se sentem à vontade em expor os pés. Só que as mãos, elas já estão expostas. De todo mundo já está aqui, não Todo tem mundo o que que você tem, todo mundo dá a mão em algum né, momento, utiliza as né? mãos. Então você só precisa desse momento, e é um momento muito relaxante, muito gostoso. E nós fazemos isso justamente em pessoas que trabalhavam no hospital, cuidando dos enfermeiros, de todo mundo que fazia aquela parte assistencial. E isso deu tão certo que depois a gente foi chamado para fazer para os familiares que cuidavam Que das legal. pessoas que estavam Legal. no hospital. O famoso, né,
quem cuida de quem cuida. Né? Então foi um trabalho muito interessante, porque isso auxilia, porque esse momento de pausa, de você poder relaxar, que muita gente ainda acha que é frescura, né? Na verdade, é extremamente necessário. O quanto você tem de benefício fazendo a pausa, ao você retornar, você está renovado. Então, e isso é importante. Às ter vezes essa motivação. minutos que se perde, entre aspas, né? Bem com a colocado. pausa, não são perdidos. Não são, né? São minutos não é uma que você perda. ganha na produção. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, né? Como tal terapia X, terapia Y, poderia ajudar dentro dessa questão da saúde mental no ambiente de trabalho? De diversas formas, né? O que a gente mais tem são opções de terapias e de usos dessas terapias. Você vê, a própria aromaterapia a gente estava usando como toque aromático, e foi fantástico. Depois a gente aromatizou o ambiente também. Depois nós fizemos uma experiência com a aromaterapia e a música. Então, tudo é possível desde que você tenha uma finalidade. Sim. E para que essa finalidade possa ser atingida, descoberta, entendida, é preciso voltar lá no que você falou no diálogo com os funcionários. Escutar o que o funcionário está precisando. Exatamente. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de um vídeo e depois já comento rapidinho. Vou chamar o nosso quadro para a gente ver o quanto é importante as ações que são desenvolvidas pelas empresas, por mais simples que possa ser, o quanto isso realmente afeta as pessoas que participam dessas ações. Então, eu quero aproveitar e chamar o nosso quadro. Pode contar, a história é sua. Oi pessoal, meu nome é Wander, eu sou técnico de manutenção. Estou aqui para falar sobre as vantagens do esporte, né, que as empresas estão patrocinando. Aqui eu trabalho, ela fornece os kits para corrida de rua, né, e é muito bom ver a união das pessoas que gostam de correr, que praticar esse esporte, e as vantagens também, né, comprovado pelo departamento médico. Por exemplo, além das endorfinas depois da corrida, também a discussão, desde a preparação, buscar o kit, a hora da largada, é muito bom. E também depois comprovado pelo departamento médico que colesterol, triglicérides começa a baixar e o resultado é muito positivo. É só pegar o kit e começar a correr, ou mesmo sem o kit. No seu final de semana, na sua hora vaga, pegar um parque, um lugar que você se sinta confortável e começar a correr. É muito bom. Bacana. Nossa, que Obrigado, legal. Wander. Valeu, Wander. Obrigada, Um beijo Wander. para você. E assim, o que eu queria comentar, vocês perceberam a empolgação dele quando ele fala assim, é legal encontrar com as pessoas lá e a gente se vê. E o que Você vê o esporte, né? O esporte, o que a empresa fez? Às vezes as inscrições para algumas corridas de ruas, tem umas que são mais em contas, algumas são mais caras. Sim. Só que a empresa, assim, ela tem lá a cota, se você quer se inscrever, você pode ir, ela fornece o kit. E aí ele começou a correr, e eu posso falar isso assim, porque olha como contagia. Primeiro foi ele, aí ele encontrou com o pessoal da empresa lá. E veja, é um domingo, né? E as pessoas estão se reunindo, ninguém está falando de trabalho, eles estão se divertindo. Aí a esposa dele começou a ir, aí a esposa dele me chamou, aí foi o meu marido, enfim, acaba virando uma festa. E eu presenciei isso, a gente chega lá para correr e ele cumprimentando um, outro, tudo. Aí você quer da empresa, você quer da empresa. Mas ninguém Que tá falando legal. de trabalho. Então E ninguém, divertindo, todo né? mundo se Apresentando. divertindo, né? Agora, veja essa iniciativa da empresa, poder fornecer isso. E, assim, não tem um protocolo fixo, né? O que pode ser oferecido. Mas as empresas que se voltam para essa questão de atividades recreativas também auxilia nessa ação. E veja, não é só mental, né? É mental, é físico, é tudo. social, é É sempre o integrativo mesmo. um integrativo, né? Né? E aí eu queria trazer 2 exemplos de uma empresa que eu li, que eu achei fantástico. Ela fornece o subsídio do bem-estar. Então tem um valor que o funcionário recebe, você se inscreve, só que você não recebe em dinheiro. Na verdade, é um vale. E esse vale tem lugares onde Pra você você pode usar. trocar. E uma Legal. coisa que é interessante é que, assim, por exemplo, o vale, quando ele foi lançado na empresa, você podia trocar para montar quebra-cabeças. Então você podia trocar, que são de hobbies, né? Livros, aulas de yoga. E através da escuta do funcionário, eles ampliaram esse vale para poder legal. comprar peças de Lego, para poder ir para a academia. Olha, Então que eles legal. expandiram e isso continua para fazer trilhas, outros esportes. Que bacana. E o subsídio continua. Você se inscreve, recebe o vale, né? Que às vezes o pessoal até falava assim, mas a empresa vai pagar e depois ele usa o dinheiro contra
outra coisa. Então, não é dinheiro, é o vale. É o Então, vale. você vai trocar exatamente por aquela E aí você atividade. escolhe, onde Os você lugares. vai gastar aquele vale. Onde Isso. você vai trocar com a atividade que Se é um combina hobby, melhor com você. e tem várias atividades, mas o legal é isso, é a empresa ouvir o funcionário e ir aumentando o leque leque do que é dessas oferecido. atividades. Né? E uma outra empresa que eu vi também, ela estava com um anúncio, na verdade eu vi o anúncio, ela estava procurando funcionários e ela estava descrevendo quais os benefícios que os funcionários recebiam. E um dos benefícios estava lá, você não trabalha no dia do seu aniversário. Que legal! Esse é um dos... Que E é uma percebe? coisa que eu acho que isso É um toda presente. empresa É um deveria presente, fazer, dar o Kátia. dia do aniversário É pro o, funcionário, é o day off. É o que day eles- off, é, é o day off. Então, assim, existem várias ações que podem ser desenvolvidas, mas para isso é preciso realmente esse diálogo, definir, né, você ter em mente uma finalidade do porquê você vai fazer isso, e é perfeitamente possível associar, porque uma coisa que é interessante, por isso que eu lembrei desse artigo da empresa, uma coisa que os funcionários pediram, e o vale foi estendido para isso, foi para massagem. Olha que legal. E a massagem é uma legal. terapia, né? Aham. Então, é possível você usar, sim, as terapias para poder melhorar o ambiente de trabalho. A única diferença é que isso precisa ser feita de uma forma completamente, não só responsável, mas de acordo, De em acordo sintonia também, com a proposta da empresa e com o desejo dos funcionários. E, principalmente, se a gente não sabe, como a Kátia falou, se a massagem pode ser efetiva, se o livro pode ser efetivo, se o Lego pode ser efetivo, vamos fazer Converse. uma oficina. Ou Vamos promover para que você conheça como é isso. O seu né? funcionário também, faça que ele pesquisas, gosta, o que veja o que ele Isso. gosta, o que ele Nossa. gostaria. Eu adorei. Regularmente. Regularmente. Eu É. trocaria meu vale, por exemplo. Adoro montar quebra-cabeças. Eu tenho uma sobrinha que, inclusive, é a filha do Wander, a Daniela, né? Um beijo grande para Daniela. Ela adora montar quebra-cabeças também. Ela montou um maravilhoso. E já fica aqui um convite para você ir no Bem Viver, que na nossa sala, né, Regina? Tem um um quebra-cabeças quebra-cabeça montado já. maravilhoso. Lindo, lindo, né? Não é lindo? Lindo, Não é? Então, é um maravilhoso. baita de um hobby que também Tá lá é enfeitando a sala que tá linda, né? que é o que a gente brinca, né? Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Porque até Nossa. você achar aquelas pecinhas, tem que ter uma paciência Né? de Jó Tem. para fazer aquilo. E é isso, são atividades, né, que são Que- recreativas isso. e que colaboram com o desenvolvimento de uma saúde mental saudável, estável. Então, né? a saúde mental nas empresas, né? Pode ser melhorada, né? Pode. Com terapias Com e certeza. também com Pode. atividades Terapêuticas. recreativas que são Recreativas, terapêuticas, isso. né? Exatamente. Exato. Muito legal. Pessoal, vamos para nossa agenda? Vamos lá? Vamos lá. Bora lá. Olha aí, né? Ainda temos aqui no dia 30 de agosto Finalzinho, as vagas né? aí, né? Depois de amanhã, né? O nosso curso de reiki presencial no nível 3, né? Sábado, das 9h30 às 16h30. Aí aqui tem que ter o requisito níveis 1 e 2 já, né? Então aqui já é um curso para reikianos, né? No dia 30 também tem o curso da medicina tradicional chinesa, né? É a segunda aula, alimentação Isso, como equilíbrio do corpo e da mente, com a Kelly Rodrigues. Mesmo aquela pessoa que não fez a primeira aula, Pode Vem fazer. nessa. fazer, Pode né? fazer. também nessa. fazer a Isso. segunda, né? Também é Sim. presencial. E ali no dia 3 de setembro tem o grupo de estudos espirituais Madalenas. A gente está no tema dos anjos, com a Kátia Veloso. É um grupo misto, crianças são bem-vindas, é gratuito. A gente pede a inscrição antecipada pelo nosso WhatsApp, certo? Certo. O que mais? E temos novidades. Olha aí Olha que Ah, legal, chegou gente. uma novidade. Olha aí. Gente, aqui é o nosso evento Luminares, que é um mini retiro praticamente, Isso. né? O dia inteiro de vivências, olha lá, um dia para se reconectar com a luz interior. É no dia 20 de setembro, é um Já sábado. comemorando a primavera, Já né? para comemorar a primavera, das Isso 8 aí. às 18h30, lá no Bem Viver. Comigo, com a Kátia Veloso, Regina, Kelly. É um dia de imersão. Eu não gosto muito de usar essa palavra, É. mas ela é bem popular, né? Sim, Se o pessoal sim. entender que vai ter café da manhã, almoço, Almoço. lanchinho da tarde, cinema, reiki, práticas com... Pessoal, vai ter pipoca. Vai ter Vai pipoca. ter pipoca, cine com aí, pipoca. vivências com a Regina, com a surpresas. Kátia, com a Comigo Kelly, também. comigo. Vai ter Sim. música, né? Vai ter muita coisa um monte de bacana. coisa, se você quiser. Ou seja, é um dia para você colocar sua saúde mental em ordem. E bem colocado. E Gente uma aí, ótima né? oportunidade para quem é nosso seguidor e ainda não nos conhece pessoalmente, já é um dia que você pode
né? É, Passar lá no aqui- Bem Viver o dia todo com a gente, Passar conhecer o nós dia, 4, o vai dia. ser muito bom. Vai ser no dia 20 e a gente tem, também não gosto de usar a palavra limitada, mas Isso. a gente tem uma quantidade aí de vagas para ter uma melhor experiência, para Claro. conseguir acomodar todo mundo, Pra conhecer conseguir- todo dia. Confortável, né? Pra ficar Confortável, confortável. para As conseguir pessoas preparar estão- as refeições, né? Quem de quiser, uma entre quantidade em contato adequada. para saber valores. A gente também faz uma pesquisa para saber aí como que é o perfil da pessoa que vai participar. Então é bem legal. A gente está preparando esse dia Luminares com muito carinho para todo mundo. Então quem quiser participar e se reconectar com a sua própria luz, com a luz interior, tá aí o nosso convite do nosso Luminares. E até para quem não mora assim no ABC, como a gente já está avisando com antecedência, Dá pra de se repente dá para se programar. programar, né? Dá. Vai ser então. muito especial, pessoal. É isso, gente? É isso, vem isso. comemorar a primavera com a Vem gente. comemorar gente, a primavera com a gente. E lembrando, né, nós pedimos aqui para você, nosso seguidor, né, quem não é, se inscrever. Quem já é, ativar o sininho para receber aí as notificações dos nossos programas, que é toda quinta-feira às 18h30. Curta, comenta, compartilha com seus Compartilha. amigos, que o nosso programa tá aqui cheio de boas energias, Para o Isso. muito bem viver de vocês. terapias. Detalhe, compartilhe o programa e compartilhe o evento também. Isso Convida as aí, pessoas. Convidam, Convida aí. né, os amigos, família para participar. Né? Muito Sim. bem. Gente, então, uma Obrigada, excelente noite. A gente se vê excelente em semana. setembro agora, né? Até. Até mais. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.